Lá no último livro da Bíblia, tem uma profecia sobre um reinado de 1000 anos que, olha, é um mistério e tanto. É um dos conceitos mais enigmáticos e debatidos da teologia, e hoje a gente vai tentar decifrar isso juntos. A grande questão é essa, né? O que exatamente significa esse período? Seria um futuro literal com Cristo reinando fisicamente aqui na Terra? Ou será que é uma metáfora poderosa para a era em que a gente vive agora? É um mistério que por séculos divide opiniões. Para a gente não se perder, nosso roteiro é bem direto. Primeiro, vamos entender a profecia. Depois, mergulhar no texto original de Apocalipse. Aí a gente explora as 3 principais interpretações, conecta tudo com promessas antigas e, por fim, descobre o que acontece depois desses 1000 anos. Ok, vamos começar do começo. A ideia de um reino milenar vem direto do livro de Apocalipse e, sério, está no coração de um debate teológico que atravessa gerações. A base de tudo está aqui. O texto descreve um período bem específico onde 2 coisas acontecem ao mesmo tempo. Cristo assume o reinado e Satanás é, digamos, tirado de cena. Parece simples, né? Mas cada detalhe dessa visão dá origem a um universo de interpretações. Agora, para a gente entender de onde vêm as diferentes visões, a gente precisa ir direto na fonte. Vamos dar uma olhada nos elementos-chave da visão, que está lá no capítulo 20 de Apocalipse. A primeira coisa que a visão descreve é a prisão de Satanás. Ele é chamado de a antiga serpente, uma referência direta lá ao Jardim do Éden, e fica impedido de agir por 1000 anos. O ponto crucial aqui é que a influência dele sobre as nações é neutralizada. Isso abre caminho para uma nova era. Logo em seguida, o texto fala da primeira ressurreição. É super importante notar que isso não é para todo mundo. É descrito como um privilégio, sabe? Uma recompensa para quem se manteve fiel, especialmente aqueles que foram martirizados. E o que acontece com quem participa dessa ressurreição especial? Eles se juntam a Cristo para governar. É exatamente aqui que a ideia do reino milenar se consolida, um período definido em que os santos reinam ativamente com ele. E o texto é explícito, como a gente vê nesta citação direta. Essa frase e a repetição do número 1000 ao longo do capítulo é o que joga lenha na fogueira de todo o debate que vem depois. O que nos leva à pergunta de $1 milhão. Esses 1000 anos são um período cronológico, literal, de relógio mesmo? Ou será que é um número simbólico para algo maior? A resposta para essa pergunta é o que divide tudo em 3 grandes escolas de pensamento. Bom, agora a gente entra na parte onde vamos decodificar as 3 principais formas de interpretar essa linha do tempo. Entender a lógica de cada uma é a chave para compreender o debate como um todo. A primeira visão é o pré-milenismo. A palavra-chave é pré, ou seja, antes. A crença aqui é que a segunda vinda de Cristo acontece antes do início de um reinado literal e físico de 1000 anos aqui na Terra. Basicamente, ele volta para inaugurar esse reino. A segunda é o amilenismo. Esse A no começo é como uma negação, sabe? Não. Para essa visão, não vai ter um milênio literal no futuro. Os 1000 anos são um símbolo para a era em que a gente está agora, o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, em que ele já reina espiritualmente através da igreja. E por último, o pós-milenismo. Aqui a chave é pós ou depois. Essa visão defende que a influência do evangelho vai crescer tanto que vai criar uma longa era de paz e justiça na Terra. O retorno físico de Cristo aconteceria só depois dessa era de ouro. Agora, essa tabela é ótima para a gente ver tudo lado a lado. Fica muito claro que as diferenças todas giram em torno de 2 perguntas. Quando Cristo volta em relação a esse reino, e qual a natureza desse reino? É algo físico e futuro, espiritual e presente, ou uma era de paz que vem antes da volta dele? Agora, olha que interessante. Independentemente da cronologia, tem um ponto em que todas as visões concordam. Esse reino é o cumprimento de promessas muito, mas muito antigas, feitas séculos antes, lá no Antigo Testamento. Essas promessas que a gente encontra em livros como o de Isaías falavam de um futuro governado por um Messias que traria justiça perfeita, paz mundial e até a restauração da natureza. E isso se conecta perfeitamente com a aliança com o rei Davi, a promessa de que seu descendente teria um reino eterno. Esta citação de Isaías é talvez a expressão mais poderosa dessa esperança toda. Ela fala de um governo de paz e de justiça que não só existe, mas que se expande sem parar, estabelecido para sempre. Mas a história não termina com os 1000 anos. Na nossa última sessão, vamos ver o que o texto de Apocalipse diz que acontece depois.
O milênio é um capítulo crucial, com certeza, mas não é o fim do livro. O texto descreve uma sequência final de tirar o fôlego. Satanás é solto para uma última e curta rebelião, que é derrotada assim instantaneamente. Isso é seguido pelo julgamento final diante do grande trono branco. E, por fim, a história toda culmina com a criação de um novo céu e uma nova terra. Então, o ponto crucial é este. O reino milenar funciona como uma ponte. Não é o destino final, mas é a transição grandiosa que nos leva da história como a gente conhece para a perfeição da eternidade. E apesar das diferentes interpretações, o mais fascinante é o terreno em comum. Todas as 3 visões concordam nestes pontos essenciais. Cristo vai voltar gloriosamente, o mal vai ter um fim definitivo, os fiéis terão vida eterna e uma nova criação perfeita será estabelecida. A esperança final é a mesma para todo mundo. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Independentemente da linha do tempo que se adote, de que forma uma visão sobre o fim de todas as coisas impacta as escolhas, as prioridades e a esperança no nosso dia a dia? Uma questão que vai muito além da teoria.